pode fazê-lo, senão depois no final, como o Sandro disse, temos um espaço para algum debate ou algumas questões. Então, nós decidimos chamar esta breve apresentação análise da técnica, porque tem realmente a ver com isso, e depois a aplicação prática no treino. E em termos de pontos, o que vamos fazer, vamos ver aqui de arranque 3 vídeos que eu costumo mostrar nas formações, que já têm na edição do vídeo pontos de análise técnica que nos interessam a nós treinadores ver e depois passar para os nossos atletas / alunos, centrados acima de tudo no centro de gravidade e nos membros superiores, que é a matéria de análise que é dada no nível 1 e é dada com alguma atenção em termos das manobras base do surf. Portanto, não vamos estar aqui a referir isso, porque já a maior parte das pessoas é capaz de já ter tido na faculdade, mas vamos à mesma ver alguns pontos de centro de gravidade e membros superiores, em alguns vídeos, e num pequenino teste que fazemos aqui para nos divertirmos. A seguir vamos também falar de fatores e condicionantes da análise da técnica e depois vamos ver algumas ferramentas de análise, de registro de vídeos e de exemplos de sessões de treino e um exemplo de um estágio para terminar. Portanto, estes exemplos foram coisas que aconteceram e que está aqui o relato o mais real possível dessa experiência e vale por partilha de experiência. Não estou a dizer que isto é a melhor coisa do mundo a fazer e que daqui saem todos letters, mas é uma partilha para que cada um desenvolva o seu modo, experimente e tenha ideias com base neste conteúdo. Vamos ver um primeiro vídeo, como disse, vamos começar com 3 videozinhos. Este primeiro é de um colega nosso que não sei se está para aí online, que é o Xixo, que tirou o curso na faculdade e ainda antes disso ele mandou-me este vídeo para eu fazer uma pequena análise. Eu na altura fiz isto e decidi trazer aqui para vermos principalmente os membros superiores, o que é que deve ser feito neste caso nesta onda, e o centro de gravidade e o modo como a pressão é feita ao longo da onda para gerar velocidade e aproveitar as várias secções. Portanto, podem ir lendo os pontos técnicos que nesta altura esta análise lhe foi passado para ele ter atenção e melhorar. Muitos destes pontos nós temos erros destes no nosso surf e na verdade mesmo a nível mais superiores o centro de gravidade e a movimentação e a aplicação dos membros superiores acabam por ser os dois pilares da boa performance a qualquer nível, desde o equilíbrio nas espumas aos aéreos, rotações, tudo tem a ver com o modo como nós movimentamos e gerimos o nosso corpo e depois a prancha irá fazer a consequência disso. Vamos a ver aqui alguns pontos que estão escritos, portanto não vou estar aqui a ler. Se eu tiver alguma questão. Esta de backside, vamos ver que os pontos, os erros deles são exatamente os mesmos, apesar de não se ver muito bem ao início, mas são os mesmos. E fica aqui o primeiro apontamento, quando nós estamos a fazer uma análise e estamos a ver erros repetidos num mesmo atleta, podemos facilmente concluir que são pontos que têm que ser trabalhados e que devemos dedicar atenção. Se eles se repetem, para nós é uma certeza que é algo a ser trabalhado. Portanto, a observação, o conhecimento do nível do atleta, o modo como repete os seus erros e o modo como pode potenciar a sua técnica, é a massa com que nós fazemos o bolo ou o pão, como quiserem, é aquilo com que trabalhamos. Tivemos aqui alguns pontos, vamos ver mais 2 vídeos. Na altura, isto era uma parceria com a Surfrec. Temos aqui surfistas, vamos dizer, de um nível normal, tanto que encontramos mais nas nossas praias e que também há uma certa cota de clientes que procuram este serviço de melhorar o seu surf, sem ser para competição, mas para melhorar a técnica. Temos os pontos principais em que vemos aqui de erros da abordagem à onda. Neste caso deste surfista vamos ver exatamente isto, o centro de massa, que ele não tem amplitude corporal e isso, ou seja, não comprime e não estende ao longo da abordagem à onda, o que faz com que a velocidade da prancha seja extremamente limitada ao longo da onda toda e que vai também limitar-lhe as curvas e as manobras que vai fazer. Portanto, como vemos, ele vai sempre alto, sempre com o centro de gravidade alto ao longo da onda e não consegue fazer mais do que estas curvas. Quantas vezes vemos isto? Quantas vezes fazemos isto? Sabemos até isto, mas depois de aplicar não é tão fácil de nos focarmos e conseguirmos chegar lá.
Vamos ver mais uma onda de análise. Esta onda eu gosto bastante porque ele tem os erros todos outra vez, como podemos ler. Portanto, não faz a compressão e o baixar do centro de massa para, por exemplo, preparar o bottom turn neste ponto, que é extremamente difícil fazer um bottom turn esticado, mas ele lá se aguenta. E daí vemos a limitação da prancha a curvar, que ele vai ali e não consegue minimamente fazer um bottom definido e vai-se aguentando ali. E também por causa disso não há velocidade suficiente para subir ao topo da onda e fazer uma manobra com mais potencial. Nesta segunda secção temos aqui um jeito muito engraçado que ele baixa o joelho de trás, baixa o centro de massa e consegue ali uma estabilidade e um ponto de linha na onda interessante. Até esta foto até está engraçada. Isto, a diferença principalmente tem a ver com o centro de massa, o conforto desta segunda parte com as limitações da primeira, tudo devido principalmente, não só, mas principalmente, a um centro de massa extremamente alto e sem capacidade de compressão. Aqui de frontside vemos os mesmos erros, que acontece muito quando há estas limitações de centro de massa e de pouca movimentação dos membros superiores. Portanto, regra geral, acontece de frontside e de backside para a mesma pessoa. E nós, treinadores, devemos estar atentos, muito atentos a isso. Às vezes temos alguma tendência a centrar-nos mais no comportamento da prancha do que se calhar no comportamento do corpo, mas na verdade a prancha acaba por ser uma consequência do movimento corporal. Tal como aqui temos os dois erros, joelho para fora, ou seja, o centro de massa não baixo, e depois uma limitação nos membros superiores, no tronco e no olhar, que vai fazer o rail enterrar e a perda de equilíbrio naquele ponto. Depois de uma análise, neste caso de 2, 3 ondas, portanto estabelecemos os pontos principais que recomendamos aos nossos atletas ou surfistas trabalharem. Era o objetivo deste projeto da Surfhack e do Coach Surf Online, que é o meu projeto. Vamos ver o último vídeo, também com um surfista de nível médio, normal nas nossas praias. Também goofy, e vamos ver as limitações dele. Ele aqui tem mais limitações uma movimentação do braço, já comprime um pouco mais do que o surfista anterior que observámos, mas mesmo assim tem limitações na compressão, mas o joelho já tem mais facilidade a vir para dentro da prancha. Qual é aqui realmente o ponto do joelho para dentro da prancha? Não é só uma questão de estilo e fica mais bonitinho, não tem tanto a ver com isso, tem a ver com a deslocação do centro de massa mais para a frente na prancha, o que vai fazer uma maior manutenção ou até criar alguma velocidade ao invés de termos o joelho para fora e o peso mais centrado cá atrás. Também em questões de rotação, se experimentarem num skate ou mesmo no chão em pé, o facto de pormos o joelho de trás para baixo permite-nos um ângulo de movimentação dos membros superiores muito maior do que se não adotarmos essa posição. Vamos ver a última onda dos vídeos e os erros dele, que são os erros comuns, aplicados em ondas com características um bocadinho diferentes e pessoas diferentes, mas é isto que devemos procurar e outros pormenores, mas aqui trouxe-vos o que passa no nível 1, que é o centro de massa principalmente e os membros superiores. E as limitações dele, de fazer uma curva, um cutback às prestações, sem manter a linha de rail na onda o tempo todo, que tem a ver precisamente com o jogo dos membros superiores, com o olhar não para trás e com o braço da frente também a não direcionar a prancha e a limitar ali a utilização do rail. E depois isto tem como consequência a perda de velocidade e a partir daí nós temos que bater a prancha, temos que tentar nos manter com alguma velocidade. Se executarmos o movimento bem anteriormente e gerarmos mais velocidade, depois também temos mais velocidade para executar a curva e na própria recuperação da curva e na continuidade da onda. É a mesma coisa, portanto aqui numa onda ele repetiu isto 3 vezes. É um ponto a trabalhar com certeza absoluta. Ok? Um dos pontos a passar aqui, temos uma última onda, em que ele na primeira bombada de velocidade até ativa o braço da frente, quase à altura do ombro, e temos aqui 2 pontos que eu costumo passar no nível 1, que para nós treinadores são referenciais de
uma boa utilização do centro de massa, que é o caso do alinhamento e proximidade do queixo com o joelho da frente. Portanto, se temos uma distância sempre grande do queixo ao joelho da frente o tempo todo na onda, significa que não temos compressão, ou se essa compressão é feita sem o alinhamento vai dar desequilíbrio. E também temos um ponto na questão da utilização dos membros superiores, dos braços, que é a altura a que eles vão, e há aqui uma linha significativa que nos serve de referência, que é a altura dos ombros. Eu costumo dizer isto no nível 1, se nós quisermos mandar uma chapada a alguém com força e realmente com vontade, vamos fazer o quê? Vamos puxar o braço à altura do ombro e desfatar a bufatada. Se o fizermos com o braço para baixo, a potência dessa bufatada já não tem nada a ver, é completamente diferente, menos potente, e isso vai ter exatamente a mesma relação no comportamento da prancha e na explosão da prancha na onda. Isto foi assim muito rapidamente 3 análises, não temos aqui nem objetivo desta formação, desta partilha, de estarmos a ver isto ao pormenor como na formação nível 1 e nível 2, mas há aqui estes pontos que eu acho importantes todos os treinadores terem noção quando estão a analisar a técnica. Aqui neste caso estou-me a referir especificamente e mais uma vez ao centro de gravidade e aos membros superiores, mas isto também se aplica noutras técnicas. Então, no fundo, destes dois pontos vão depender de alguns fatores que devemos ter em atenção quando analisamos as performances. No fundo, um dos fatores é o momento certo da aplicação. Se fazemos cedo demais, se fazemos tarde demais, vai ter mau resultado. Portanto, tem ali um momento certo de aplicar, seja a rotação, seja a compressão, seja a extensão. Outro fator é a velocidade com que executamos isso. Podemos rodar o tronco mais rápido, mais lento, com mais explosão, menos explosão. Podemos nos baixar mais rapidamente, mais baixos, menos baixos, e a extensão do corpo também pode ser mais repentina, mais calma, dependente daquilo que queremos fazer. Um outro fator será a quantidade de força ou pressão empregue nessa compressão ou nessa rotação. E o último fator será também um ângulo de arremesso, em que, por exemplo, na questão dos braços, podemos escolher se os braços vão ser arremessados à altura do ombro, se vão ser acima dos ombros para uma manobra de aéreo ou para um kicktail, por exemplo, ou uma rotação, ou se são feitos mais abaixo para um cutback ou para um carve. Portanto, estes são os fatores que identifiquei para, principalmente, o centro de gravidade e o jogo dos membros superiores. Por sua vez, estes fatores são conjugados a ter em conta o que eu chamei de condicionantes. Uma condicionante será o que queremos fazer, no fundo o movimento, a manobra, a trajetória, a curva que queremos fazer. Outra condicionante será as características da onda e da secção, se é maior, se é menor, se é comprida, se é cavada, se é mole, se tem força, se é rápida. Outra condicionante será a velocidade que temos naquele momento. Portanto, estamos a analisar aquele momento, portanto, a velocidade com que chegamos ali é aquela, portanto, e o posicionamento em que estamos na onda, se estamos atrasados, estamos muito na base, estamos muito acima, estamos muito à frente. Porque é que estamos aqui a falar de 4 fatores e 4 condicionantes? E aqui é que está a parte mais interessante. Portanto, no fundo, qual é a relação fator-condicionante? Os fatores, aqueles 4 que vimos ao de cima, dependem do atleta, dependem da sua capacidade de realização. Portanto, ele pode fazê-lo se focar, tem condições de o fazer, pode falhar, mas tem condições de tentar, enquanto que a condicionante é ali um fator que não depende tanto do atleta, da sua realização, mas vai depender da sua capacidade de adaptação. E porquê é que eu considero isto importante? Porque vai ter diferenças nos aspectos do planeamento do treino, da execução do treino, dos objetivos a que pomos, do modo como comunicamos, daquilo que exigimos, de como reagimos aos feedbacks do atleta. Por exemplo, podias ter feito o cutback mais à frente, tinhas velocidade e área para fazer um roundhouse mais bem desenhado. Mas não dava porque a onda era mole demais. Temos que nós, enquanto treinadores, e nestas partes dos feedbacks, ter isto que está aqui escrito na nossa cabeça e dizermos, tens razão, realmente dava
era melhor fazer aí porque não tinhas velocidade, a onda não permitia fazer um cutback mais alongado, ou dizer, não, a onda dava, tinhas velocidade suficiente, não fizeste porque não focaste ou não planeaste a coisa. E aqui temos que, como treinadores, conseguir ter bem isto na nossa cabeça, de modo a termos um discurso com os atletas eficaz e que também não sejamos apanhados em contradições ou coisas sem sentido, porque senão perdemos credibilidade perante o atleta e acaba por, passado um tempo de relação, o que estamos a dizer é sempre posto em causa, enquanto se as coisas forem bem explicadas e bem entendidas na nossa cabeça e bem transmitidas, podemos ter aqui uma funcionalidade maior na questão da dinâmica do treino. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Estava aqui a falar para o computador, vejo poucas caras. Então, se não, vou passar. Portanto, quando estamos a analisar uma onda, um desempenho técnico de um atleta, de um surfista, estamos a ver os pontos técnicos e estamos a ponderar com esta informação também para fazermos a nossa avaliação e a nossa conclusão sobre a performance ou os erros do atleta em questão. Tenho aqui uma brincadeira para fazermos todos, se quiserem, portanto não tenho sequer que escrever, mas isto é um exemplo de um teste em que vamos analisar nos vídeos que vão seguir o centro de massa e os membros superiores. E pomos aqui uma escala, como está do lado, portanto 0 a 2 fraco, 3 a 4 fraco, muito fraco, desculpem, 3 a 4 fraco, 5 a 6 razoável, 7 a 8 bom, 9 a 10 muito bom, em questões de CM, está cá, centro de massa, MS, membros superiores. E vamos fazer esta análise e dar uma escala aqui a estes frames que estão aqui, só e apenas a este momento que está aqui. E se acharmos que a prestação, por exemplo, do centro de massa é 2 ou 3, ou 4 até, que está fraco, portanto, vamos fazer uma setinha a tentar ilustrar quanto é que o centro de massa devia estar baixo ou quanto é que ele deveria estar alto. A mesma coisa para os membros superiores, se demos uma nota em questão da posição dos membros superiores naquele exato momento e frame, se dermos uma nota fraca, vamos, a partir da linha do ombro, desenhar a linha daquele movimento ou daquela posição do braço que achávamos que seria o mais indicado e o mais funcional para aquilo que está a acontecer e para o objetivo que o surfista quer. Alguma questão em relação a isto? Então vamos ver o primeiro, para termos uma noção do contexto e para também podermos ver aquilo dos fatores e das condicionantes na questão da avaliação destas duas capacidades, vamos passar o videozinho deste primeiro quadro que temos aqui, não sei se o rato funciona, exato, e a onda é esta, no fundo é um trimming, em que há ali umas bombadas para gerar velocidade e vamos avaliar isto em termos de técnica, o que é que ele pode ou o que é que está a fazer pior ou melhor em termos de centro de massa e de utilização dos membros superiores. E vamos fazê-lo não em relação à onda, aqui estamos a ter a informação do contexto todo, mas vamos fazê-lo em relação ao frame que está aqui. Okay? Portanto, aqui ele está numa altura do trimming em que já esteve lá em cima, como podemos ver aqui, em que desceu e que ainda está no final da trajetória descendente para ganhar velocidade. E com base nisso, vamos pensar no valor de 0 a 10 para o centro de massa e pensar no valor de 0 a 10 para o posicionamento dos membros superiores, principalmente aqui neste caso estamos a ver o braço da frente. Ok? Eu vou pôr aqui as notas que eu considero que fazem sentido, mas isto é para pensarmos em conjunto e se alguém tiver algum comentário, algum apontamento a fazer, força. Então, na questão da avaliação, centro de massa 3 está realmente fraco, porque ele está a descer, quer fazer pressão na prancha para gerar mais velocidade, deveria estar mais comprimido. O joelho de trás deveria estar mais para baixo, o queixo deveria estar mais próximo do joelho da frente e a fazer mais pressão para que a prancha imprima velocidade. Nós queremos sempre velocidade, principalmente em ondas deste tamanho, com esta força, e em secções que queremos ganhar velocidade e passar para preparar a manobra. Em questão dos membros superiores, está bom, muito bom até, porque o membro superior está para baixo, fazendo a pressão que nós queremos realmente fazer naquele frame, naquele segundo. Alguma questão em relação a isto? Nada? Também aqui não é importante se é 2, se é 3, se é 9, se é 8. Portanto, a questão não é essa, mas é passar um pouco aqui a questão da análise da técnica.
Então vamos passar à questão 2, que é uma finalização de frontside, e a mesma coisa, vamos ver o vídeo em que ele chega à junção, bate lá em cima, roda e completa. Mais uma vez, bota, pumba no sítio certo e completa a junção. E o momento de análise do frame é exatamente o fim, vamos chamar-lhe o fim da finalização. Vamos fazer a mesma coisa, pensar no centro de massa neste ponto e nos membros superiores. Ora então, centro de massa 4 está no limite, mas está pouco baixo. Se houvesse ali um bump por baixo da espuma ou um abanão, ele muito possivelmente poderia cair, porque não está com o centro de massa. Está aí alguém com som e eu pedi que desligassem o microfone, por favor. Faz interferência. E um beijinho à criança. Portanto, 4 porque ele não jogou pelo seguro, ok? Mas se havia ali um abanão, ele podia ter caído, podia contar uma manobra não completa e num campeonato, este é um atleta da equipa nacional escocesa, vão-se ali 2,5 pontos, potencialmente, se for uma onda que ele até complete, mas logo a seguir caia, podem dar como não pontuado. Em questão aos membros superiores, médio, 5 está bom, o membro superior está para baixo, podia estar um pouco mais também para fazer aquela pressão na prancha e à procura de estabilidade, mas está médio. Vamos passar para o outro, um bottom turn de backside, em que ele faz isto. E enterrou-se no bottom. Portanto, vamos ver aqui porque que ele se enterrou ali naquela fase do bottom turn, e o frame, o momento de análise, é este aqui em baixo, que é o momento em que logo a seguir começa a enterrar o rail e perde o controle e nem consegue levar a prancha lá acima de um modo funcional. Então vamos pensar na avaliação. O centro de massa muito fraco, ele não baixou, daí ter também perdido estabilidade. Portanto, durante todo o bottom estava com o centro de massa extremamente alto, e o membro superior, principalmente o braço da frente, que direciona a prancha lá para cima para o lip, está completamente inerte e para baixo e sem ser posto a funcionar, e daí a prancha ter uma grande limitação e não sequer subir a prancha, subir a onda minimamente aconteceu. Portanto, 2 para o centro de massa, 1 para o membro superior. Aqui já tínhamos pontos para trabalhar com objetivos com este surfista, este atleta. Se ele repetisse isto, eram pontos importantes a trabalhar. Por último, vamos ver um top turn. É este, que ele completa. Com pouco controle, ficou ali um bocado pendurado. Felizmente o lip bateu-lhe na prancha e mandou a prancha cá para baixo. E a coisa até correu bem, mas vamos ver neste frame, neste momento, que é exatamente no topo, lá em cima, o que é que poderia estar melhor para garantir que a manobra tinha sido feita com mais limpa, com mais fluidez. E novamente, em relação ao centro de massa, aqui ele está minimamente bem comprimido para a fase da curva de topo em que está, mas temos um erro gigante naquele ponto que é o braço de frente, que está-lhe a puxar o equilíbrio para trás da onda e está-lhe a tirar a velocidade de descida, que é o que vai acontecer a seguir, e daí o ficar pendurado um bocadinho. Portanto, temos ali as setas do braço da frente, que em vez de estar para trás deveria estar como indica a seta, e temos um centro de massa que também não perdia em estar um bocadinho mais baixo, mas principalmente o braço da frente é o grande culpado deste pendurância e desta falta de fluidez e velocidade na manobra. Estes foram 4 exercícios, exemplos de como fazemos na faculdade. Se houver alguém que tenha dado notas diferentes e queira aqui fazer um comentário, força. Se não, se toda a gente concorda, seguimos em frente. Pelo silêncio. Podemos... Pedro, quanto é que deste aí, faltou dar a nota? Aonde? Desta do centro de massa e depois não se vê a outra. Deste último vídeo, do 4? Sim, o último. Então, membros superiores é 1. Pois era isso. Ok. Eu espero que toda a gente esteja a ver. Portanto, o centro de massa das 6, está minimamente ok. E o membro superior 1, porque está completamente contrário ao que já deveria estar para trazer a prancha para baixo sem perda de velocidade. Certo. Obrigado. Obrigado, eu. Ora, então, isto era um exemplo de um teste.
Vamos passar agora aqui a um exemplo de um treino, ou seja, uma descrição de um treino que aconteceu realmente já há um bom tempo atrás e que estava enquadrado num planeamento anual, tal como está aqui uma parte desse planeamento posta, do mês de fevereiro. No grau 2 é dado todo o planeamento anual dos vários meses. Aqui, para este treino, foi utilizado este dia de 8 de fevereiro de 2011 ou 12, já não sei, em que está aqui a descrição toda desse treino na altura. Como volto a dizer, é um exemplo. Então, o que é que se passava no planeamento, que está ali com C4, portanto, eu tirei isto da formação de nível 2, portanto, nós antes falamos no planeamento e de um exemplo de planeamento e dos pontos a trabalhar ao longo do ano, e o C4 é o trimming, ok? Portanto, o que vamos trabalhar neste treino é o trimming. E para isso utilizamos duas pranchas maiores. Isto era um treino com crianças de 13 anos, 12 anos, 14 no máximo, em que já tinha as suas pranchas pequenas, as 5.8, as 5.10. E então uma das pranchas é uma 6.6 com aquelas medidas e a outra uma 6.4 também com aquelas medidas, que era claramente maior, mais largo, mais pesado do que as pranchas que os miúdos atletas tinham. Estava meio metro sets maiores, a fechar um pouco, vento ao fechar fraco, em Carcavelos, 3h30 da tarde. Aquecimento, e depois foi explicado o exercício aos atletas, em que consistia em trabalhar o trimming, como já disse, recorrendo a pranchas com maior flutuabilidade, em que facilita a manutenção da velocidade, mas que exigem mais força para fazer maiores amplitudes corporais. O objetivo era efetuar o trimming aproveitando toda a parede da onda, não aquele trimming tac-tac na base, mas que houvesse uma amplitude boa no top-bottom do trimming a utilizar estas pranchas, e já vão ver o modo como as pranchas foram usadas com 4 atletas. Foram estabelecidas 5 ondas para realizar em 20 minutos, com as condições que o Marcos apresentava, era um ritmo regular em termos de remada e corrida. Era uma coisa que eu costumava fazer, com o início dar-se na areia ao pé de nós, e o tempo começa a contar ali, e também termina ao pé do treinador, com o tempo a contar ali. No fundo eles estão a trabalhar para o objetivo, mas também estão a gerir tempo e a estressar, ou até a mandar umas corridas para que cumpram o tempo estipulado, que acaba por dar mais dinâmica. Estabelecemos uma escala de avaliação, neste caso para o trimming. 3, o trimming foi bem executado, com uma amplitude na onda bom, com bom movimento corporal e acima de tudo funcional. 2, se não foi funcional, mas demonstrou uma evolução, com mais amplitude do que costumava fazer, ou com mais movimento corporal do que costumava fazer. 1, se não foi funcional, ou quase nenhuma amplitude na parede da onda, sem diferenças para o que costuma fazer. E 0, se não apanhou dentro dos 20 minutos as 5 ondas. Um ponto extra, se acharem que fizeram um bom trimming, ou seja, mais do que aquilo que fazem e conseguiram o objetivo, no final da onda podiam levantar os braços e iam buscar mais um ponto, se realmente achassem isso. Tudo isto, como digo, aconteceu, mas tudo isto são sugestões e mais nada que isso. Então, no primeiro round, tínhamos 4 surfistas, portanto o A e o B levaram as tais 2 pranchas grandes e os outros 2 levaram as suas pranchas. E de ronda para ronda mudamos, vamos rodando aquelas pranchas grandes de modo a que todos façam 2 rondas com as suas pranchas, uma ronda com a 6.4, uma ronda com a 6.6. Vamos dar aqui só os resultados da primeira ronda. O que é que aconteceu em termos de pontuações? Tivemos ali uns, 2, e tivemos um 4 do surfista A na quinta onda, em que realmente fez uma amplitude grande e um bom movimento corporal, diferente do que ele fazia, atingiu e achou que sim, e foi, e teve mais um ponto, daí o 4. Fazemos o somatório dos pontos, porque depois no final do treino já vão perceber porquê. E também estabelecemos nesta altura, principalmente nesta altura do ano, era fevereiro, os miúdos já estavam a começar a competir, e poderíamos e fazíamos puxar um bocado mais pelo físico, e então as penalizações seria 5 take-offs na areia, portanto entre as pausas de cada ronda, quando acabava cada ronda, 5 take-offs com 5 repetições do movimento de trimming na areia, portanto uma vez take-off, 5 trimmings frontside, vai abaixo, outro take-off, portanto por cada um ponto obtido nas 5 ondas. E 1 minuto de corrida, que ali em Carcavelos, estipulou-se uma distância, seria mais ou menos 1 minuto. Se não tiverem terminado o tempo dentro
do tempo estabelecido, não estiverem ao pé do treinador, têm uma penalização de 1 minuto de corrida. Com estes costos que temos aqui, e resumindo, aconteceu isto no primeiro round para os surfistas. Portanto, vou só ler o primeiro, fez ali 15 stand-ups com 5 repetições do movimento trimming. Portanto, arranjar penalizações que, no fundo, trabalham o movimento do objetivo técnico que estamos a trabalhar no treino. Não vou ler os outros, portanto, só houve ali um que não cumpriu o tempo e fez mais 1 minuto de corrida. Após isto, portanto, efetuaram-se os 4 rounds nos mesmos modos e tempos que também nas sessões práticas que temos na faculdade nós vamos percebendo, devemos ir moldando os tempos se vimos que há alterações no mar ou no registro físico dos atletas. Neste caso não foi necessário, mantivemos os tempos e os moldes do treino e fizemos as 4 sessões, terminando ainda com um free surfzinho de 15 minutos que deu. E no final, com os scores das 4 rondas e das prestações deles, temos um ranking, neste caso de um grupo de 4 miúdos, 4 atletas. Eu costumava fazer isto, que acaba por ser fácil e engraçado, que é os 2 últimos desse ranking de 4, a partir do momento em que o treino acaba lá embaixo na água, na areia, carregam e depois arrumam as pranchas dos 2 primeiros. Eles gostam, uns fazem de escravo, ainda gozam um bocado, portanto trabalham para que não carreguem a prancha de ninguém e alguém descarrega a prancha por ali acima, uma coisa simples de fazer, eles gostam e não traumatiza. E nisto, este treino, só e apenas este, foi 2 horas. Portanto, se isto for gerido, se a pessoa tiver ritmo nisto, consegue fazer uma dinâmica destas em 2 horas e acaba por ser um treino bastante dinâmico, com muito ritmo, com muita onda, com muitos aspectos aqui a serem trabalhados, maioritariamente a questão do trimming e puxar pela amplitude corporal, pelo trabalho de compressão e extensão das pernas e abordagem à face da onda. Ninguém tem questão sobre este treino? Ok. Agora tenho aqui 2 exemplos que são de uma sessão de treino privado, portanto uma sessão de treino em que inicialmente são feitas algumas ondas em free surf e são captadas em vídeo e é posto um pormenor técnico a trabalhar nessa sessão. No fundo faz 5 ondas, mais ou menos, sai, ok, vamos escolher este ponto, vai para dentro d'água trabalhar este objetivo. Neste caso, o trimming era pouco eficaz, com um jogo muito fraco de membros superiores e muito pouca amplitude corporal, ou seja, muito pouco jogo do centro de massa ou centro de gravidade, como queiram chamar. E aqui o interessante é ver a diferença das primeiras ondas de free surf para depois as rondas em que ele vai tentar alcançar o objetivo. O objetivo, como vamos já vir à frente, já vos falo nisso, vamos ver as ondinhas do free surf. Bombada de trimming ali. Reparem no jogo de amplitude e dos braços, quanto ele vai abaixo, o quanto vai acima, até onde manda os braços e como o faz e quando o faz. Ok? Então o objetivo, executar o trimming exagerado com os membros superiores e exagerado na amplitude corporal. Isto é o exagero dele, sempre podia comprimir e esticar e mandar os braços, gerar velocidade, gerar projeção naquela preparação para a manobra, nisto. Exagerando, acaba por ser um movimento perfeitamente funcional, não exagerado. E ele estava e depois disse-me que achava demais, mas depois quando viu as filmagens percebeu que não. Vamos ver o segundo ponto técnico, era, vem-lhe o braço de trás dele, ele tem um descontrole no braço de trás nas manobras de topo, vai sempre o braço para trás, reparem, e lá vai ele, e lá vai ele, e lá vai ele outra vez. E dá-lhe sempre aquele descontrole e quebra de velocidade. Portanto, no início do free surf isto acontece 2, 3 vezes este erro, vamos lá embora por isso como objetivo. No fundo é manter o braço de trás à altura do ombro ou orelha, na final da parte do top turn, em vez de o deixar vir para trás. E vejam a diferença na mesma sessão, portanto foi sair para o objetivo, olha o braço de trás, manteve-o lá, chutou tail, e esta última, pum, a diferença de explosão do tail a comparar com as outras antes, porque o braço manteve-se, jogou com o peso, com o centro de gravidade dele que se mantivesse mais à frente do que se o braço fosse para trás e com uma base muito mais segura na prancha que permitia explodir mais contra o lip e amortecer e aguentar
a explosão contra o lip da onda. E por último, de partilha de exemplos de análise e de prática de treino, que é os 2 pontos desta apresentação, tenho aqui uma descrição de um estágio que foi feito há 3 anos na Indonésia, em que eu utilizo esta grelha. Portanto, temos em cima os dias, foi de dia 9 a 28. Tivemos em sítios diferentes, temos aqui a legenda em baixo, o F, frontside, o B, backside. Temos a escala de avaliação, temos pontos que foram aparecendo e que eu fui introduzindo na tabela. Quando não tem cor nenhuma, foram observados. Quando têm cor, foram trabalhados. Okay? Se foram trabalhados e não deu em nada, vermelho. Se foi trabalhado, houve alguma diferença ou algum progresso, amarelo. Se o objetivo já foi concluído, aquele ponto técnico já foi alcançado, verde, e os números correspondentes. Portanto, isto foi acontecendo. Se repararem aqui no início dos primeiros dias, nós estivemos num sítio que era só direitas e depois fomos para outro sítio que era só esquerdas até ao fim. Okay? E coisas que observámos, num dia trabalhávamos um, dia trabalhávamos outro, e isto permite-nos ter um registro ao longo dos dias do trabalho que foi feito e das coisas que foram trabalhadas. Portanto, isto realmente aconteceu, uma descrição real, tal como o outro treino, daí a partilha a ideia é essa, e vamos ver aqui alguns pontos dessa evolução em coisas que estavam em F ou B 1 ou 2 e que já terminaram depois em 3 ou 4, não temos nenhum 5. É porque o 5 é excelência. Ora, vamos ver ali, por exemplo, no dia, não consigo ver, tenho aqui as coisas do zoom à frente, portanto, aqui o bater no lip de backside. Tivemos aqui tentativas de trabalhar nestes dias 19 e 20, depois já houve uma evolução no dia 21 e já o sucesso aqui nos dias 24 e 25. E vamos ver aqui 1, 2 ou 3 ondas dos dias 19 e 20, e era assim que ela fazia a abordagem ao lip no objetivo de bater no lip, e temos ali lips para bater, se houver planeamento para isso e intenção de o fazer, ok? Era isto que nos primeiros dias saía, e temos depois aqui 2 ou 3 onditas já de dia 24, 25, em que a abordagem ao lip já bate, já há um impacto a comparar com as primeiras, porque o objetivo trabalhado naquelas, portanto em 3 sessões, passou do B1, B2 para B4 na abordagem ao lip. Felizmente ali tínhamos condições reproduzíveis para a coisa ficar assim evoluída em relativamente pouco tempo. Aqui na nossa terra custa mais, as condições menos consistentes. Portanto, temos uma diferença no ângulo da prancha dos primeiros treinos para o segundo treino, os últimos. Outro exemplo, o braço de trás, na finalização dos snaps de backside. Os primeiros snaps de backside, ali no dias 18, 16, 17, vejam o braço de trás e o movimento da prancha, quando é esta parte. E depois foi trabalhado mais ao fim e foi-lhe posto o objetivo de ela puxar e exagerar, a mandar o braço de trás para trás quando finaliza a curva de backside, para fazer um movimento de tail mais rápido, mandar mais água, manter mais a velocidade, ter uma abordagem de snap mais agressiva. E aqui vê-se alguns momentos que ela exagera até e força. E depois já vemos outros movimentos em que a coisa até já sai mais confortável na questão do braço de trás. Com o tail até dá assim uma rodadinha numa das ondas. Pum, tipo aquela. Fica logo a abordagem diferente, a manutenção da velocidade, a expressão, o movimento é totalmente diferente. E podemos ver em frames a diferença de posicionamento e de máximos do ângulo do braço de trás nestes pontos do snap, backside. Portanto, esta última foi no último dia, foi no dia 28. E por último, uma coisa que ela tinha bastante dificuldade, que era fazer um roundhouse de backside e bater na espuma, sem perder muita velocidade. Temos as primeiras abordagens dela, ficava sempre aquém da espuma, tinha sempre que cortar a curva, gerar velocidade para não, parava sempre ali, fazia isso sistematicamente, e depois quando decidimos trabalhar isto, temos ali 24, 25, portanto a partir de 26, 27 já começou a ficar uma abordagem diferente, em que
já ia a espuma com velocidade e depois começou a melhorar a recuperação na espuma. Ia conseguir aproveitar mais a onda. Ok? Portanto, são exemplos de pontos técnicos trabalhados. Já temos as posições corporais, a diferença de, principalmente, podemos ver aqui uma diferença grande do olhar e do posicionamento da mão de trás. Ela ali nunca olhava para a zona crítica da onda onde queria que a prancha fosse, depois começou a olhar e a prancha começou, vejam a diferença de ângulo, aqui está a olhar assim e aqui está a olhar basicamente para aqui. Antes dali. Portanto, isto que eu fiz, pronto, uma escolha de alguns conteúdos que achei interessantes na análise da técnica e exemplos, descrições de exemplos práticos que foram levados a cabo para partilhar com vocês. Há pessoas que têm mais trabalho nisto, outras menos trabalho nisto. Portanto, isto é coisas que eu fiz e que partilho no nível 1 e no nível 2 para que vocês, treinadores, desenvolvam as vossas próprias maneiras de trabalhar, desenvolvam as vossas capacidades de observação e de análise e de aplicação no treino. Aqui temos diversos treinadores com experiências de se calhar vão a 3 e 4 anos e outros com 20 e 20 e tal anos de treino. Portanto, para uns será mais interessante, para outros menos, mas acho que isto é comum a todos estes pontos de trabalharmos. Por último, antes de terminar, queria deixar aqui uma ilação muito importante nisto do treino e que o surf não é único, mas é realmente bastante especial e tem muito esta vertente que é, temos de ter atenção à maquinização do surfista, através do treino repetitivo, do treino de realmente consistência e capacidade de executar e de executar, mas também temos que pensar e ver de alguma forma, zelar e permitir não castrar a criatividade do surf e do surfista, de também desenvolver a sua criatividade, porque no fundo há aqui uma relação entre treino e maquinização e criatividade e soltura e não pressão e deixar a coisa fluir por si. E no fundo eu acho que na gestão destas duas coisas, na relação destas duas coisas, é que estará um desenvolvimento completo para um surfista e nós, enquanto treinadores, temos de estar atentos à técnica, temos de estar atentos ao processo e ao treino, à maquinização, mas também devemos nos lembrar e estar atentos de alguma maneira, tentar não castrar e permitir e até desenvolver a criatividade dos nossos atletas, dos nossos surfistas. Como é que isso se faz? Não há uma regra aplicável a todos somos diferentes, mas a nós, enquanto treinadores, cabe-nos tentar ao máximo descobrir essa relação para cada um dos atletas em que trabalhamos e dar o nosso melhor. E foi estes conteúdos que trouxe para vocês. Acho que agora passamos então à fase de algumas questões, algumas perguntas, que não têm só que ver com isto, mas ou qualquer outro assunto que tenha a ver com o surf ou que queiram dizer, falar, perguntar, questionar. Força e obrigado. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado pela apresentação.